Muito bom dia a todos que estão nos assistindo neste momento. Estamos ao vivo, diretamente da Câmara Municipal, para compartilhar com vocês um momento especial de conhecimento, reflexão, sensibilização, objetivando a ação, a mudança de comportamento. Este é o primeiro de muitos eventos de educação ambiental que a Prefeitura de Ourinhos, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Agricultura, preparou para vocês. Passando para as apresentações, eu sou Minéia Casari, faço parte da Diretoria de Educação Ambiental da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Agricultura de Ourinhos. Gostaria de apresentar também nossos palestrantes de hoje, e começo com o professor adjunto, Dr. Edson Luiz Piroli, ele que é engenheiro florestal, mestre em engenharia agrícola, doutor em agronomia, livre docente em sensoriamento remoto e geoprocessamento. Professor credenciado no programa de pós-graduação da Unesp em Presidente Prudente. Membro suplente do Comitê de Bacias do Médio Paranapanema. Autor do livro Água por uma Nova Relação. E vice-presidente do CONDEMA de Ourinhos. Bom dia, professor Piroli. Seja muito bem-vindo e obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, obrigado pelo convite. Queremos também dar as boas-vindas ao nosso palestrante, professor Jackson José Ferreira. O professor Jackson é biólogo, mestre na área de recursos hídricos pela Unesp, professor na Unifil, na área de recursos hídricos, e servidor estadual na Unesp, na área ambiental. Seja muito bem-vindo também, professor, e obrigado por aceitar nosso convite. Obrigado, um bom dia a todos. Mas antes de darmos início, gostaria de fazer alguns agradecimentos. Agradeço primeiramente a Deus por nos conceder vida para estarmos aqui, também ao prefeito Lucas Pocai, ao presidente da Câmara, o vereador Santiago de Lucas Ângelo, ao nosso secretário de Meio Ambiente, Maurício Amorosini, ao secretário adjunto, Abel Diniz Fiel, ao diretor de Educação Ambiental da SEMA, senhor Áureo Miranda, e aos nossos apoiadores e parceiros, a equipe da TV Câmara, a equipe da Diretoria de Educação Ambiental da SEMA e aos colegas da Secretaria, a SAI, na pessoa do senhor Inácio J.B. Filho, e também ao senhor Menon, da comunicação da SAI, que nos ajudou na divulgação dessa palestra, e também à Unesp e ao CONDEMA. E a todos que estão nos assistindo, quer seja em casa, quer no trabalho, ou em qualquer outro lugar. Bom, e o tema de hoje é água. Qual a importância da água e do saneamento para o meio ambiente e para a saúde? O Brasil é um dos países do mundo que mais possui recursos hídricos. Temos grandes bacias hidrográficas em nosso território nacional, mas mesmo assim sofremos com uma crise hídrica. Quais as causas dessa crise? Quais as consequências? É possível reverter esse quadro? Nesse sentido, precisamos cuidar da água para que não falte. Mas o que vemos é poluição e degradação dos recursos hídricos. Com o aumento da urbanização, há um aumento significativo da deterioração da qualidade da água, seja por resíduos sólidos, ou por efluentes domésticos ou industriais. Qual é o impacto disso na saúde das pessoas? Como o saneamento básico e o tratamento de esgotos podem ajudar? Nesse dia 22 de março, Dia Mundial da Água, vamos conversar sobre esses temas. E vocês vão descobrir as respostas a essas perguntas. Por isso, convido a todos a ficarem conosco até o final. E para falar sobre o tema água, gestão e escassez, convidamos o professor adjunto Dr. Edson Luiz Piroli. Bom dia. Gostaria de iniciar agradecendo ao convite para fazer parte deste evento e dizer que eu vou tratar aqui de uma maneira um tanto ampla, de alguns assuntos, mas esse material ficará depois disponível às pessoas e elas poderão olhar com mais tempo, e caso tenham alguma dúvida podem nos procurar. Por que falar de água no dia de hoje? Porque o dia 22 de março é o Dia Mundial da Água,
E para sintetizar a importância dessa substância, vamos lembrar somente de um detalhe. Ela faz 70% do nosso corpo. Né? Por que falar de gestão? Porque a partir de um determinado tempo, a humanidade passou a dominar o nosso planeta, e principalmente ao longo do século XX, nós tivemos a ocupação de amplos espaços que passaram a ter mudanças significativas na cobertura da Terra e, consequentemente, nas taxas de infiltração de água e também de escoamento, impactando o ciclo hidrológico. Por que falar de escassez? Porque este conjunto de mudança tem feito com que algumas áreas do nosso planeta tenha tido cada vez menos água disponível para a população. Não só pela quantidade que tem reduzido, mas também porque, em muitos lugares, as águas têm sido inviabilizadas no seu uso por conta de processos excessivos de degradação e contaminação. Eu começo com uma figura na Índia, onde pessoas se acumulam ao redor de um poço para buscarem água, para terem nas suas casas. Na sequência, eu coloco aqui um exemplo na China, onde agricultores têm perfurado o solo para buscar água, para utilizarem nas suas casas e nas suas atividades diárias. Um outro exemplo, no Brasil agora. No ano de 2014, ao longo da crise hídrica, nós tivemos em Itu um episódio muito sério, onde a população invadiu Câmara de Vereadores, Prefeitura, onde houve um movimento muito forte em função da falta de água que as pessoas estavam tendo e das dificuldades que elas tinham na sua vida. Aqui nós temos uma outra figura, também em Itu, naquele período, demonstrando pessoas buscando água em córregos e em bueiros para poderem ter alguma água nas suas casas. Mas isso não ocorreu somente naquele período. Nós temos aqui um exemplo atual, no Recife, onde nós vemos as pessoas indicando pandemia sem água. Bairros há um mês sem abastecimento. A gente sabe que para o combate da pandemia que nos afeta atualmente, a água em quantidade e qualidade adequada é fundamental. Um outro exemplo, no final do ano passado, em Curitiba e região metropolitana, com falta de água e uma manchete dizendo que a falta de água não é culpa só da estiagem. Há anos se sabe da necessidade de investimento, mas esses não têm sido feitos. Então, a escassez e as crises da água também têm um fator de gestão bastante intrínseco. Essa situação ela já era conhecida há mais de 40 anos atrás, quando nós tivemos, por exemplo, nesta manchete da Folha de São Paulo, onde Nogueira Neto dizia que a água de São Paulo estava acabando. Explicava os motivos, e isso foi profético, porque algumas décadas depois, São Paulo teve a crise que nós quase todos acompanhamos, ao longo principalmente do ano de 2014 e 2015. Aqui nós temos uma outra manchete que fala da nascente do Rio São Francisco que secou. E por que as nascentes secam? Por conta da redução da água entrando no solo, consequentemente comprometendo a recarga dos aquíferos do lençol freático e reduzindo a água que brota nas nascentes. Essa outra figura mostra o volume do Rio São Francisco, onde nós podemos ver, num tracejado aqui em cima, o volume médio ao longo de quase 100 anos. E, nas barras, o volume médio anual dos anos de 2001 a 2014. Nós podemos ver que estes volumes se reduziram muito significativamente. E por que estes volumes têm se reduzido? Porque a bacia do Rio São Francisco tem reduzido as infiltrações por conta das mudanças no uso da terra, porque na bacia do Rio São Francisco existem muitos reservatórios de água
Estes reservatórios aumentam as taxas de evaporação quando expostos à insolação direta, porque na bacia do Rio São Francisco existem muitos projetos de irrigação de áreas de agricultura, de fruticultura e tal, isso tudo trazendo redução no volume de água. Então, a parte final do Rio São Francisco, ela tem aí um comprometimento significativo. Espera aí que eu saltei um pouquinho. Aqui nós temos uma outra figura que mostra as mudanças de fluxo de rios também em outros rios do mundo. Nós acabamos de falar no Rio São Francisco, né, que está aqui no Nordeste brasileiro, mas se olharmos aqui nos Estados Unidos, no México, parte da Europa, aqui no Oriente Médio, na Ásia, até mesmo no Sudeste da Austrália e no Sul da África, nós temos problemas de vazão de rios. E aqui no Brasil, na bacia do Rio Paraná, também nós temos uma mudança significativa no fluxo da água. Aqui nós temos uma figura que mostra a disponibilidade hídrica no mundo, onde nós observamos aqui, nas bandeirinhas vermelhas, países com disponibilidade hídrica extremamente baixa, nas bandeirinhas amarelas, disponibilidade muito baixa, nas bandeirinhas verdes, disponibilidade baixa de água. Isso com relação à água disponível para a população e o tamanho da população. Aqui nós temos dois países que precisam de atenção especial, a Índia e a China, que nós podemos ver aqui abaixo, tem quase a metade da população global. E, em função disso, e de um número de rios limitados, e atualmente muitos deles contaminados, apresentam o risco de processos intensos de emigração e até de causa de um fator de mudanças geopolíticas, que nós temos observado ao longo dos últimos anos. Como gerir a água? Nós precisamos lembrar que apenas 3% da água que existe no nosso planeta é doce. E dessa porcentagem de água doce disponível, em torno de 11% é aquela que está facilmente acessível. Nós temos 18% de água doce subterrânea, mas essa água doce ela tem uma certa dificuldade para ser alcançada. E na sequência nós vamos também falar um pouquinho sobre essa questão e os cuidados que precisamos ter. E essa água doce, ela faz parte do ciclo hidrológico, onde, a partir da evaporação da água do mar, principalmente, da evapotranspiração de plantas, da evaporação do solo, nós temos a água formando chuvas. E essas chuvas trazem as águas para o continente, uma parte dela infiltrando o lençol freático, que vai brotar aqui nas nascentes, e uma parte chegando até os aquíferos mais profundos. Tá? Essa parte que chega nos aquíferos mais profundos, ela demora, em alguns casos, séculos para recarregar esses aquíferos, ou até milênios. Então, quando nós pensamos em abrir poços artesianos, precisamos lembrar que essa água ela demora muito para ser recarregada. Então, é muito importante que haja gestão também no tocante à água subterrânea para evitar perdas de água significativas e comprometimento futuro desse manancial que pode nos socorrer na sequência. Um detalhe a chamar a atenção é que nós temos contaminado as águas superficiais, não temos feito um trabalho eficiente de gestão e planejamento, e aí vamos buscar água lá dentro do solo. Jogamos ela na superfície e ela passa a fazer parte dos efluentes que vão entrar nos rios, aumentando os volumes de água contaminadas nesses rios. Por que gerir? Aí tem aqui algumas figuras que mostram, alguns exemplos. Essas duas aqui são do Rio Uruguai, no Rio Grande do Sul, em 2017. Alguém disse, o rio não respeita ninguém. E aqui eu deixo uma pergunta. Quando as pessoas chegaram lá perto do rio, ele já existia há milhões de anos. Então não é uma questão do rio não respeitar. A questão é saber fazer a gestão e ocupar as áreas onde não há risco.
né? E o nosso país é gigantesco, não é preciso que ninguém more em beira de rio se nós tivermos planejamento e gestão eficiente. Aqui nós temos um outro exemplo do rio Piquiri, no sudoeste do Paraná, onde nós podemos ver a água passando sobre uma ponte, né? Um outro momento, eu passei por lá e tirei essa foto. Vejam a altura da ponte, ela tem pelo menos 8 metros aqui de vão. E tudo isso, quando a água das chuvas chega, em períodos de chuvas mais intensas, é cheio de água. Por que isso ocorreu? Essa ponte está localizada mais ou menos aqui depois da palavra Piquiri. Então, na cabeceira tem todo esse conjunto de afluentes, né? Onde a água que cai sobre o solo, se ela não infiltrar, ela vai escorrer acumulada para o rio e vai causar, então, esses processos de cheia muito severo. Tá? Aqui nós temos um outro exemplo do rio Saudades, né, no oeste de Santa Catarina, onde também uma parte da cidade que foi implantada na planície de inundação do rio, toda vez que chove um pouco mais intensamente, é inundada. E vocês podem ver aí que são casas, né, de bastante qualidade, o que indica que não são pessoas excluídas, né, mas são pessoas que foram morar numa região onde não ocorriam cheias muito intensas e atualmente, por conta das mudanças no uso da terra das bacias, tem ampliado esses processos de inundação. Mas não é só no sul. Esse exemplo aqui é do rio Mundaú, em Alagoas. Essa ponte, também no rio Mundaú, lá em Alagoas, foi arrastada por uma cheia muito forte. Aqui nós temos um outro exemplo, aí no Rio Grande do Sul, do rio Jacuí. Vejam a altura desta ponte. E vejam o que aconteceu com ela por conta de uma cheia muito severa. Ela foi arrastada. Aqui nós temos um depoimento, né, de pessoas que viram o processo, né, o episódio. Depois as pessoas podem rever essa apresentação e olharem com mais calma, né? Eu vou seguir porque o tempo aqui é um pouco curto para essa fala, mas pode ser vista depois. Um outro exemplo de uma manchete de 10 anos atrás, no Rio de Janeiro, onde morreram mais de 1.000 pessoas que habitavam uma região montanhosa de alto risco. Num período de chuvas intensas, concentradas, os morros, as vertentes, né, as encostas dos morros cederam e as pessoas foram arrastadas e morreram. Aqui um outro exemplo no Rio Grande do Norte, no ano de 2014, e na figura seguinte um exemplo também lá em Natal, no ano de 2015. Ou seja, este tipo de processo, ele se repete todos os anos, por conta da concentração de água em alguns pontos específicos do território. Isso daqui é um exemplo do que se faz em áreas urbanas e da falta de planejamento. Aqui nós vemos 3 tubulações que trazem água de 3 regiões da área central de Álvares Machado para um mesmo ponto. Vejam a consequência. Logo abaixo. Aqui nós temos uma vaquinha no canto superior esquerdo para se ter uma ideia do tamanho da Vossoroca. E essas casas que vemos aqui ao fundo, elas já foram retiradas porque a Vossoroca avançou e a prefeitura teve que realocar essa população. Aqui nós temos um exemplo de Ourinhos, né? Então vamos também olhar a nossa cidade. No dia 7 de janeiro de 2016, eu registrei essa erosão lá na entrada da BR-153, quem vem do Paraná ali para o Pão de Açúcar. Vejam esta situação, vejam no dia 11 o que havia acontecido. O processo erosivo havia avançado muito. No dia 28, o processo erosivo já havia derrubado parte do asfalto, e essa entrada precisou ficar interditada por algumas semanas. Por que ocorreu? Porque ao se duplicar a BR-153, concentrou-se as águas em um único ponto, fazendo com que essa força de água concentrada causasse toda aquela erosão.
Consequência disso, assoreamento lá no fundo de vale, atrás da Estácio. Aqui uma foto de uns dias depois, quando estava seco, lembra até um deserto. Mais alguns exemplos de interferência no ciclo hidrológico. Aqui nós temos a cabeceira do córrego Água da Veada, aqui em Ourinhos. Uma foto aérea de 72. Depois da implantação da área urbana, nós vimos o surgimento aqui de um processo erosivo bastante severo. Por quê? Porque a água passou a se concentrar e escoar muito mais rapidamente, chegando concentrada a um único ponto. A água faz este processo aqui, ó. Ela escoa toda por sobre a rua. E aí gera este tipo de situação, onde nós podemos ver aí o tamanho das vossorocas. Né? Houve uma tentativa, um tempo atrás, de recuperação com entulho, mas se não retirarmos o volume de água concentrado, a recuperação também é arrastada, causando o assoreamento do córrego a jusante, abaixo da erosão. Aqui um outro exemplo em Avaré, numa das cabeceiras do Rio Pardo, que é um rio muito importante para nós aqui em Ourinhos, porque fornece água para a nossa cidade. Vejam aqui um processo de assoreamento. Nesta região, se vocês olharem, existe uma pastagem, né? Quando nós olhamos em 2016, 12 anos depois, nós vemos aqui a erosão chegando já quase na cabeceira e a vossoroca muito maior. Aqui nós vemos que em 2018 a cabeceira da vossoroca estava a 64 metros de distância da avenida. Em 2019, um ano depois, ela já estava a 15 metros da avenida. Em 2020 eu não pude ir lá por conta da pandemia. Né? Por que tudo isso ocorre? Por causa dessa tubulação. A água do bairro acima chega concentrada aqui, ela vem com muita energia, vai escavando o solo e vai comendo, e vai derrubando o tubo, e vai escavando o solo, e assim por diante. Causando um processo como esse daqui, e deixando como consequência o fundo de vale cheio de sedimento, até as árvores já morreram, porque elas não suportam essa mudança tão drástica no ecossistema onde elas estão. E aqui nós vemos um processo interessante, que é uma erosão surgindo dentro de um assoreamento, lá no mesmo lugar. De tão violento que é o processo e de tão intenso que ele ocorre. Mais algumas consequências. Né? Aqui em Ourinhos nós tivemos, há alguns anos atrás, a morte de 2 senhoras que foram arrastadas por água de enxurradas. Né? Uma lá perto do Parque Ecológico. Aqui, a casa estava no final, aqui na pontinha da microbacia, né, em 72 e 2004. O que mudou? Basicamente, a intensidade da urbanização. Aumento do escoamento da água das chuvas superficiais. Aqui uma foto do dia seguinte ao episódio, onde a gente vê aqui a erosão por onde a água passou. Aqui onde ficou acumulado o sedimento e aqui onde ela passou, levando parte da casa e arrastando a senhora, que foi encontrada 3 meses depois, lá perto do rio Paranapanema. Aqui embaixo eu mostro quanto de água caiu em pouco mais de 1 hora sobre aquela microbacia. Foram mais de 32 mil metros cúbicos de água. Isso formou uma cabeça d'água, ou uma tromba d'água muito forte, e quando passou pela casa, simplesmente arrastou e levou a senhora. O mesmo processo ocorreu lá no córrego Cristone, 6 meses depois, quando uma senhora lavava a louça na margem do córrego. Não estava chovendo onde ela estava, mas estava chovendo nas cabeceiras, aqui na região central de Ourinhos. A água também chegou acumulada e arrastou a senhora, que foi encontrada um pouco de tempo depois, numa lâmina d'água que nem cobria o corpo. E também, né, um destaque para a região da cabeceira. A senhora estava lavando a louça aqui próxima à cabeceira. Por que isso ocorre? Por conta da precipitação concentrada, quando chove muito, né? Por conta da impermeabilização excessiva, ocupação de áreas inadequadas, áreas de risco, falta de áreas de retardamento da água pluvial, até mesmo árvores nas
calçadas retardam a água para ela não chegar toda ao mesmo tempo na superfície da rua, né? Infraestruturas inadequadas, né, nos córregos, nos rios. Alguns gestores não têm um conhecimento suficiente para tomar essas decisões. E também falta de consciência da população, que muitas vezes joga lixo e entulho nos canais de escoamento da água. Então, muda a hidrologia do lugar. Numa condição natural, nós temos água escoando um pouquinho sobre a superfície, a maior parte infiltrando. Numa condição de mudança no uso da terra, que é a mudança aqui nas áreas urbanas, vejam como aumenta o escoamento superficial, né, se comparado com a outra figura. E isso é que vai causar as nossas enxurradas, as nossas inundações, que vão trazer tantos problemas para nós. E aí, né, depois desta rápida apresentação, fica uma questão. E agora? Vamos falar de água todos os anos no dia 22 de março? Ou vamos falar de água todos os dias? Pensar na água em todas as ações e agir de modo a protegê-la e preservá-la sempre. Era essa a minha humilde contribuição. Muito. Agradecemos aqui a contribuição do professor Edson Piroli. Estamos até sem palavras, né, por tantas informações que nós tivemos. E é interessante, né, professor, que muitas pessoas, elas pensam assim, a natureza se vinga, né? O homem destrói e a natureza se vinga. Mas, na verdade, a natureza ela tem um seu ciclo e ela precisa completar o seu ciclo. Então, na verdade, quando coisas assim acontecem, é que a natureza ela está tentando, buscando maneiras de completar o seu ciclo. E, muitas vezes, aí acontecem esses desastres todos que nós observamos no Brasil e no mundo. Agora, para a nossa segunda palestra, nós gostaríamos de ouvir aqui o professor Jackson José Ferreira, que vai abordar um tema sobre a importância do saneamento ambiental e da saúde. Então, falando de água, né, nós não poderíamos deixar de falar de um pouco de saneamento, da questão da importância do tratamento de esgotos, do saneamento, né? Está totalmente ligado com a questão da água. Porque se a água é vida, nós temos que preservar e temos que usar a água purificada, né? Então, estamos aqui querendo ouvir agora a palestra do professor Jackson. Tem a palavra. Bom dia a todos, bom dia, Minéia, bom dia, Piroli, bom dia, pessoal que está assistindo em casa. Na minha palestra eu vou falar um pouco sobre saneamento ambiental. E vou dar algumas chamadas de atenção para a forma que a gente tem que olhar com a água. Primeiramente, quando a gente pensa em água, quando a gente olha para Marte, para outros planetas, a primeira coisa que se procura é água. E a gente vê que isso não acontece muito quando a gente olha para o nosso próprio planeta. A maneira com que a gente trata a própria água que a gente tem aqui, dentro do nosso copo da água, dentro do nosso banheiro, dentro dos nossos rios, dos nossos lagos, a maneira com que a gente trata. E a preocupação que a gente tem com essa água que está fora, gastando milhões em pesquisas, sendo que a gente tem tudo dentro do próprio planeta, debaixo dos nossos pés, dentro das nossas torneiras, dentro das nossas casas, e assim vai. Bom, primeiramente, o que é saneamento? Saneamento é ação ou efeito de sanear, limpeza, asseio, higiene, conjunto de medidas para promover condições sanitárias mínimas para a população, em relação à rede de esgoto, de água, tratamento de lixo e etc. O saneamento na história da humanidade. Na Grande Roma, no ano de 312 a.C., existia aquedutos, que nada mais é do que encanamentos, já se trazia água, banheiros públicos, chafarizes, e um superintendente especializado no controle das águas.
Então, em 312 a.C., ou seja, há mais de 2.000 anos, né, 2.300 anos, a gente já tinha essa preocupação com essa qualidade dessa água, porque eles já observavam que existiam doenças que eram transmitidas pela água. Na Grécia Antiga, havia o costume de enterrar as fezes ou se deslocarem para um local bem distante das suas residências, a fim de evitar que as pessoas se contaminassem com esses dejetos. Os sumérios originaram a construção de sistemas de irrigação de terraços e o Egito iniciou o controle de fluxo da água no rio Nilo, projetava os níveis de água durante o período do ano através do sistema de irrigação, construção de dique e utilização de tubos de cobra para o palácio do faraó de Quéops. A história do saneamento básico e o tratamento de água e esgoto no Brasil. O primeiro registro de saneamento no Brasil ocorreu em 1561, ou seja, 61 anos após a descoberta do Brasil. E ele se deu por meio do fundador Estácio de Sá, que mandou escavar o primeiro poço para abastecer o Rio de Janeiro. Na capital, o primeiro chafariz foi construído em 1744, no período colonial. E ações de saneamento eram feitas de forma individual, ou seja, cada pessoa tentava fazer da sua forma esse saneamento, resumindo-se a drenagem de terrenos e instalações de chafarizes. O governo de São Paulo construiu entre 1857 e 1988 o seu primeiro sistema de abastecimento de água encanada, em Porto Alegre, no Rio de Janeiro. O abastecimento de água encanada se deu em 1861 e 1876. Bom, aqui nessa apresentação a gente tem as doenças vinculadas pela água e os seus agentes. Tá? No slide a gente olha assim, as doenças vinculadas de origem bacteriana. A gente vai ter a febre tifoide, paratifoide, disenteria baciliar, a cólera, que na década de 80 arrasou com uma parte do planeta, gastroenterites agudas e diarreias, que é muito comum isso ainda. E do outro lado a gente vai ter os agentes patogênicos, as bactérias que contribuem para isso. Dentre elas a gente vai ter a Salmonella typhi, vai ter o Vibrio cholerae, Escherichia coli, que é um indicador de qualidade da água, que quando a gente procura fazer tratamento de água, a gente procura a Escherichia coli. Ela é uma bactéria resistente a agentes saneantes, à temperatura, e ela indica que teve contaminação de origem fecal naquele local, naquela água. Por isso que a gente procura ela no nosso tratamento de água para saber se a água está purificada. Doenças de origem viral, a gente vai ter hepatite A, hepatite B, a poliomielite e gastroenterites agudas e crônicas, com seus agentes patogênicos. De origem parasitária, a disenteria amebiana e gastroenterites. E dentro delas a gente vai ter a entomoeba histolítica, Giardia lambia e o Cryptosporidium. E agora a gente vai falar um pouco sobre consumo de água. Tá? Na minha mesa eu tenho uma garrafinha de água, que tem 510 ml, e para mim produzir essa garrafinha, em média, desde todo o seu processo da extração dela, da perfuração do poço até chegar ela na mesa aqui, ela é consumida em torno de 18 litros. Então, para mim ter 510 ml de água purificada na minha mesa, eu tenho 18 litros de água, como eu posso falar assim, poluída, para se produzir isso. E aí, no slide, a gente olha também a água que a gente não vê, né, o consumo. Então, para 1 litro de cerveja, a gente vai ter 5 litros e 500 ml de água contaminada, para o arroz, 2.500 litros, e assim vai. Pegando para o maior consumo que a gente vai ter, vai ser a manteiga, que se destaca nos nossos slides. Para 1 kg de manteiga, a gente tem 18 mil litros de água que é contaminada para se produzir. E vamos pegar os animais, né, no caso da carne de boi, 1 kg de carne de boi, a gente tem 17 mil litros e 100 de águas contaminadas para produzir 1 kg de carne em todo o seu processo, desde o nascimento do bezerro até o abate dele chega na nossa mesa. Bom, a Lei Federal 11.445, de 2007, é a Lei do Saneamento Básico. Essa lei federal de saneamento básico, ela aborda um conjunto de serviços de abastecimento público de água potável, coleta, tratamento, disposição final adequada dos esgotos sanitários, drenagem, manutenção das águas pluviais urbanas, além da limpeza urbana e o manejo dos resíduos sólidos.
Então, quando a gente fala em saneamento, a gente fala sobre tudo isso. Apesar da apresentação, a gente vai estar focado principalmente nas águas potáveis, no saneamento da água, ela envolve mais do que isso. E da mesma forma que existe uma lei para amparar ou delinear o caminho que deve ser seguido para o saneamento, a gente tem uma outra lei, tá, que é a Portaria de Consolidação número 5 de 2017, que ela vai ser específica a respeito do controle de qualidade da água. Ela vai estabelecer as diretrizes para que a água que chegue na nossa casa, ela chegue com a qualidade ideal. E nela, são mais de 500 itens que se tem nela, que vão desde agrotóxicos, desde pesticidas, desde produtos químicos, desde bactérias, fungos, vírus, produtos residuais de saneamento e assim vai, até chegar na nossa torneira e ter a qualidade. Ela é regida por essa portaria. Eu tenho um exemplo, tá, da SAI que eu peguei, de como que a gente deve interpretar. Tá? Quando chega o relatório anual ou o relatório mensal que chega no nosso canhotinho, como que a gente deve interpretar? E a gente vai ter lá, por exemplo, a gente vai ter o cloro livre. Tá? O cloro livre ele tem que ficar de 0,2 a 2 miligramas por litro. E nesse exemplo a gente vai ter a letra A, a letra B e a letra C. Não está especificado embaixo, mas a letra A, por exemplo, ela seria a quantidade de análise que deveria ser feita e foi atingido. A letra B, ela vai falar a quantidade de análise que foi feita, 77, por exemplo. E a letra C vai estar falando se está dentro do padrão de qualidade. Tá? Então, de todas as 77 que era obrigado a fazer, foram feitas 77, e essas 77 estavam dentro do padrão de qualidade para cloro. Tá? A turbidez, um exemplo a seguir, que vai até 5 NTU, ou unidade de turbidímetro. A cor, que vai até 15 UT. O fluoreto, os coliformes termotolerantes, os coliformes totais, coliformes termotolerantes. Tá? Os coliformes termotolerantes são bactérias de origem exclusivamente fecal, ou seja, se teve contaminação por fezes, seja fezes humanas, seja fezes animais, vai poder ser identificado isso, porque ele pega esses animais de sangue quente e ele é um excelente identificador, como eu falei no começo. O processo de saneamento para esse tipo de bactéria ela é um pouco mais específica, ele exige um pouco mais elaborado. E por ele ser resistente, ele me indica que as outras bactérias que são mais fracas, elas estão ausentes. E por isso a gente pega os coliformes termotolerantes como indicador. Os coliformes totais são bactérias do meio ambiente, do grupo coliformes também. E a gente tem o pH, que tem uma elevada importância, pois ele tem que estar dentro da faixa de 6 a 9,5. Às vezes a água dentro dessa concentração ela não tem contaminação nenhuma. Mas, por exemplo, se eu tiver com uma água com pH 5, algum outro elemento que não teria alteração nenhuma, ele começa a ter alteração para a saúde humana. Por isso tem essa importância desse pH. Além disso, a gente pode ter outras características, por exemplo, como águas que são duras, ou seja, elas são muito alcalinas, elas têm o poder de causar pedras nos rins. Bom, a cobertura da água para a população no Brasil, tá? A gente vê pelo gráfico não, pela imagem aí. A gente que está mais ao sul, centro-oeste, a potabilidade que a gente tem, né? O tratamento, o saneamento que a gente tem, e a cobertura de esgoto que a gente pega principalmente onde que a gente vai ter, vai ser no Paraná, no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, Minas Gerais. Já a gente olha alguns estados que a gente acaba até pensando que eles estão bem cobertos, como o Rio Grande do Sul, e a gente vê que ele está um pouco abaixo. E quando a gente olha para o norte, a gente vê essa escassez. E quando a gente começa a olhar para uma figura como essa aqui, a gente tem o exemplo da pandemia, né? Como a pandemia ela se dissipou vindo da China, se espalhando rapidamente pelo mundo. E quando a gente olha, no caso de um vírus, a capacidade dele se espalhar, a gente tem alguns vírus que são espalhados pela água.
E quando a gente começa a pensar numa escala de país, tá, a gente vê como é possível, tendo o exemplo atual do coronavírus, como que vírus podem se dissipar. E a gente tem um exemplo dentro do nosso país, quando a gente não se atenta ao tratamento do esgoto, por exemplo, como no norte do país. Aí uma figura mostrando as internações por carência de saneamento, utilizando o corte de 100 mil habitantes por região. Tá? E aí a gente tem a quantidade por ano. A gente está num decréscimo. Isso significa o quê? É investimento. Quando se tem investimento em saneamento básico, a gente tem um custo muito menor do que o custo com tratamento de saúde. E a gente vê essa curva caindo, ainda bem. Bom, esse aqui é um exemplo de uma estação de tratamento de esgoto, tá? Para vocês entenderem como ela funciona. Por exemplo, eu estou na minha casa, estou tomando meu banho, dei uma descarga, estou com a pia da minha cozinha, e isso vai ser encaminhado pela rede de esgoto, tá? Que vai pegar da frente da minha casa e vai se somando às demais casas, até chegar na estação de tratamento de esgoto. Tá? A gente vai ter o esgoto bruto nesse ponto. Ponto 1, a entrada do esgoto, onde ela vai ter uma grade para reter. Por quê? Porque ainda pessoas jogam sacolinhas, jogam lixo, jogam baterias, jogam tudo que se imagine dentro do esgoto. E isso vai parar no tratamento e precisa de um gradeamento para separar isso. Tá? A quantidade de lixo que aparece é imensa e diversificada nesse ponto. A partir desse momento, as partículas mais grossas elas foram filtradas e já começa o processo onde eu tenho basicamente a água e o esgoto diluído. Ele passa por um outro gradeamento, tá, umas grades médias. Depois, nesse exemplo aqui, eu vou ter uma peneira rotativa que vai fazer esse processo de separação. Já na caixa número 5, eu vou ter uma caixa de areia que ela vai fazer uma filtragem dessas partículas mais grossas. Depois eu vou ter um tanque de aeração que vai, através do oxigênio, vai borbulhar essa água e vai fazer com que o oxigênio reaja com os elementos orgânicos, com a carga orgânica ou com a carga poluidora, diminuindo e tratando a água dessa forma. Depois eu vou ter os decantadores, que vão separar, embaixo dele vai ficar toda a partícula sólida e na parte de cima vai estar saindo uma água praticamente tratada. O exemplo aqui foi um exemplo da Sabesp, que eu peguei no site da Sabesp, e ela está lançando isso no Rio Tietê. Esse aqui é um exemplo quando a família real veio para o Brasil e se alocaram em Paraty. E não existia tratamento de esgoto lá. Isso daqui eu vi isso. E um guia turístico ele usou isso como exemplo. Achei muito interessante. Eu vim trazer esse exemplo para vocês. A cidade de Paraty é uma cidade projetada. E o que acontecia? Antigamente, quando as pessoas andavam aqui, não existia um tratamento de esgoto. As pessoas, pelas sacadas, elas esvaziavam os pinicos. Jogavam os pinicos com urina ou com fezes. E você tinha que ter todo o cuidado para andando aqui, ou para você não tomar um banho com urina ou com fezes. Tá? Até o ponto que, segundo o guia, foi obrigado a ter uma lei que algum imperador fez, obrigando as pessoas a dizerem, quando fossem lançar a água com o pinico, deveria falar assim, lavem água, ou lavem, não preciso terminar de falar. Aonde que hoje muitas pessoas usam, quando uma pessoa começa a falar muita coisa que não tem nada a ver, já as pessoas costumam falar assim, lavem, e assim vai. Então a gente começa a olhar a engenharia que se foi feita nesse município, né? Isso é real, vocês podem ir lá num dia comum que vocês vão ver isso. Então, como tinha muitas fezes e muita urina aqui, em determinados períodos da manhã e da tarde, a maré ela entra e ela absorve todas essas fezes e toda essa urina e ela transporta tudo isso para o mar novamente. Bom, isso aqui é uma extração de tratamento compacta, tá? E ela fica com essas caixas da água e ela usa de muita energia elétrica para fazer esse tratamento. Tá? Ela é semelhante à estação que eu mostrei anteriormente, mas ela trabalha num espaço muito menor. Hoje é muito comum isso nos condomínios.
Existem algumas leis municipais que obrigam até os condomínios, quando eles se instalam, que se haja esse tipo de tratamento. Como no caso de Ourinhos aqui, os 2 condomínios que eu conheci, eles têm esse tratamento individual. Isso aqui é uma lagoa de estabilização, tá? Que é muito comum em cidades pequenas, onde eu tenho a entrada da água com a carga poluidora, ou seja, o esgoto. Eu vou ter a luz solar, que é muito importante, que vai favorecer com que haja a reação biológica aqui. E eu vou ter na parte de cima a reação aeróbica, ou seja, na presença de oxigênio, com algumas bactérias que fazem fotossíntese, com algumas plantas que fazem fotossíntese, elas vão degradar esse material orgânico. E embaixo eu vou ter a digestão anaeróbica, que vai digerir essa matéria orgânica sem a presença de oxigênio. E embaixo eu vou ter o lodo de esgoto, que fica decantado. E a água ela sai aqui. Neste caso, eu tenho a perda do metano. E o metano ele vai para a atmosfera. Esse metano ele é um gás estufa que causa o aquecimento global e é um gás inflamável na presença de oxigênio e eu tenho a perda desse metano. E assim, se pensaram em aproveitar essa estrutura e fazer o biodigestor, que é muito semelhante a ela. Só que, porém, eu tenho essa lona que encapsula esse metano, onde eu utilizo esse metano para produzir energia, seja pelo próprio tratamento da estação, energia para utilizar no tratamento da estação de tratamento, na fazenda, na cidade. Então, é um potencial que eu tenho que eu acabo desperdiçando quando eu faço uma estação de tratamento e eu não utilizo um biodigestor. A eutrofização é um problema que a gente tem quando a gente começa a jogar muito nutriente na água. E essa água ela fica rica em nutrientes e ela demanda muito da parte biológica para fazer essa digestão. Aqui a gente tem um exemplo do rio Tietê, lá na represa de Ibitinga. As pessoas pescando peixes nesse rio. O que é a eutrofização? Eu tenho aqui alguns exemplos de hidrogênio, fósforo, falta o potássio aí também. E eu tenho um rio equilíbrio, onde o consumo normal de oxigênio ele está em equilíbrio. Tá? E eu mantenho alguns organismos vivos, como os peixes, em um ambiente equilibrado. Agora, quando eu começo a ter muito lançamento de esgoto, seja pelas cidades, ou seja por fertilizantes artificiais, como o professor Piroli mostrou, quando a chuva vai, às vezes ela provoca algumas erosões, algumas vassouracas, e isso vai com toda essa carga poluidora para o rio. E esse consumo, ele demanda de consumo, e as bactérias vão trabalhar. Tá? E nesse trabalho que elas vão fazer, elas vão consumir o oxigênio, ou seja, a água mesmo vai precisar do oxigênio que está presente nela para degradar essa matéria orgânica, as bactérias vão precisar desse oxigênio para degradar essa matéria orgânica para que o rio fique sem poluição. E muitas vezes você vai ver um rio preto, por exemplo, em São Paulo você vê, e quando você começa a descer no médio Tietê, por exemplo, você vê ele verde, onde as bactérias estão trabalhando ainda para essa digestão. Isso é um bom exemplo natural, a olho nu, que a gente pode ter quando o rio está eutrofizado, quando ele muda essas características. E a gente vai ter a mortandade de peixes, que é o principal indicador. Quando a gente começa quando chega ao ponto dos peixes estarem morrendo, é porque já se extrapolou tudo. Bom, as bactérias elas podem produzir, através do seu metabolismo secundário, alguns elementos tóxicos para o ser humano. Tá? E isso, quando a gente trabalha com água de superfície, ela é pesquisada. Por exemplo, as cianobactérias, são as bactérias azuis, quando a gente olha elas são verdes no rio, como no exemplo do rio Tietê, elas produzem um metabolismo secundário. E aí a gente tem essa tragédia que aconteceu em 1996, em Caruru, onde foi o hospital, ele retirou a água tratada para fazer hemodiálise. Só que, porém, não foi analisado as cianotoxinas, ou seja, as toxinas que tinham na água. A princípio, a água estava filtrada, ela estava límpida, ela estava insípida, ela estava inodora e ela estava apropriada para o consumo. Só que quando não fez isso, causou a morte dentro de menos de um mês de 60 pessoas, tá? Fazendo hemodiálise. E isso levantou uma tensão para saber como que essas pessoas morreram. Alguma coisa
E, a princípio, a principal acusação foi a água. E depois de um tempo, a gente começa a analisar a importância de se ter uma universidade. Tá? E através da pesquisa, chegou à conclusão que essa água que matou essas 60 pessoas, ela estava tratada até um certo ponto, mas ela não foi analisada as toxinas secundárias produzidas por esse tipo de bactéria, que levou à morte dessas 60 pessoas. Agora, um ponto muito importante que a gente tem que chamar a atenção é o saneamento ambiental rural. Tá? Se a gente não trata do saneamento dos nossos agricultores, hora ou menos hora, esse alimento vai parar na nossa mesa, seja por uma alface, seja por uma cebolinha, seja por uma carne ou alguma fruta. Tá? Então, daí a importância de se tratar o esgoto dos nossos agricultores. Aí eu tenho um exemplo no norte do país, onde que você tem uma fossa negra, tá? Onde a pessoa vai, faz as suas necessidades e ela fica ali. Aí tem uma imagem melhor mostrando como funciona uma fossa negra e a importância da localização dela longe do poço, onde você retira a água. Na imagem, conforme a gente pode ver aqui, a gente vai ter o poço e ela deve estar mais abaixo. Ou seja, para que a pluma de contaminação, caso ocorra, ela contamine a água para baixo. Só que aí fica uma pergunta. Como ficam os agricultores que estão morando mais abaixo dessa casa? Tá? Elas vão estar se contaminando. Daí a importância de se fazer o tratamento da água. Antigamente, as pessoas jogavam cloro no poço. Quando era poço ainda de pegar em balde, existia isso. Hoje eu não sei como está mais isso. Bom, esse aqui é o esgoto direto, que é a pior forma que se pode ter, que acontece até dentro de alguns municípios, onde o esgoto ele é jogado diretamente no rio e causa poluição direta, com todos aqueles tipos de bactérias, vírus, fungos, e assim vai. O melhor modelo, um modelo que a gente pode ter é o modelo de fossa séptica, onde tem um tratamento, existe um tratamento da água, a água ela entra, ela passa por um processo, onde as bactérias vão fazer um processo, vão degradar essa matéria orgânica e eu vou ter um sumidouro, onde que essa água vai estar parcialmente tratada, mas ela não vai estar com um potencial muito alto de contaminação. Esse aqui é o modelo Embrapa. Os slides vão ficar para depois vocês olharem. Esse aqui é o modelo que eu mais gostei. Quando eu conheci ele, eu me apaixonei por ele. É o modelo de evapotranspiração, que é muito interessante para qualquer lugar do país. Onde eu tenho uma caixa d'água, onde eu uso um monte de material que eu não vou usar, ou seja, eu posso usar pneu, jogo um monte de entulho aqui dentro, e eu faço o tratamento. Eu vou ter uma camada de terra, e eu tenho que ter bananeiras ou taboias, plantas com folha muito larga. Por quê? Isso aqui é uma caixa d'água, eu não jogo essa água fora. Quem vai jogar essa água purificada para a atmosfera vai ser essas bananeiras que vão evaporar essa água que está aqui embaixo, vão puxar toda a água que está aqui. Existe um dimensionamento para isso. Vão puxar e vão produzir frutos. Esses frutos são contaminados? Não. Esses frutos não são contaminados. Tá? Caso o agricultor não queira aproveitar os frutos, ele pode usar para alimentação animal, mas não é contaminado. Nem quimicamente. A banana que a gente tem no supermercado é muito mais contaminada. E aqui tem o processo de degradação, o processo dela aqui. Eu vou passar porque não estou com o tempo um pouco curto. Aquele processo é somente para a água do banheiro, ou seja, para a água da privada, tá? Ou água negra. Tá? Já esse modelo aí que eu tenho é o jardim filtrante. Ele é utilizado para água cinza, água do chuveiro e água da pia, água da máquina de lavar roupa e assim vai. O que eu faço? Eu tenho a minha casa, isso geralmente em chácaras são utilizadas. Eu tenho água na minha casa, eu tenho uma caixa para reter os resíduos sólidos, depois uma caixa de gordura, que isso aqui já tem. E depois eu vou ter um local onde que eu vou plantar algumas plantas que são aquáticas ou macrófitas, que elas vão estar absorvendo todo o resto de nutriente, principalmente o fósforo que está nos detergentes. Quando a gente olha nos detergentes, vai estar lá biodegradável. O que acontece? A natureza consegue absorver isso. E para essas plantas vai ser muito importante. Isso aqui eu posso roçar, quando eu planto algumas macrófitas que eu posso usar para alimentação animal,
e eu posso tratar dos meus animais. Enquanto isso, eu tenho água limpa depois saindo aqui, porque todas essas plantas puxaram esses nutrientes que estavam aqui, formaram biomassa e retiraram a carga poluidora que estava indo para o ribeirão ou para algum outro local. E aqui uma imagem. A água é a seiva do nosso planeta. O equilíbrio futuro do nosso planeta depende da preservação da água. Preserve. Não desperdice. Dia 22, Dia Mundial da Água. Obrigado a todos. Obrigada, professor Jackson. Tenho certeza que todos aprenderam muito aqui hoje com todas essas informações que foram trazidas para nós em comemoração aqui ao Dia da Água. Acredito que depois de todas essas informações seja necessário a gente tirar um tempinho para conversar um pouco, uns 10 minutinhos sobre isso também. E eu gostaria de pedir, né, começando pelo professor Edson Piroli. Professor, na sua palestra, você fez vários apontamentos sobre várias coisas, né? E quais seriam as alternativas, então? Quais as soluções para tudo isso? Ok. As soluções, elas passam pelo conhecimento da importância de fazer a gestão das águas, né? Então, nós temos aí uma parcela de contribuição que cada um pode dar como indivíduo na sua casa, e nós temos também a parcela que depende dos gestores públicos, das pessoas que tomam as decisões, né? Então, nas casas, o que cada pessoa pode fazer para reduzir essa interferência que nós temos no fluxo, no ciclo hidrológico? Primeiro, jamais cimentar, impermeabilizar totalmente os quintais. É fundamental que todas as casas tenham áreas onde pelo menos um pouco da água das chuvas infiltre. Porque senão você está jogando essa água para a rua vai levar até os pontos mais baixos e aí você vai ter os alagamentos, enxurradas e tudo mais, né? Segundo aspecto nesses espaços nas casas podem ser plantadas gramados, pode ser mantido um paisagismo com argila expandida, enfim. O importante é que a água da chuva infiltre ali. Na sequência, também é importante que todas as casas tenham árvores na frente, né, na sua calçada, porque isso também é um pequeno espaço de infiltração e é um retardamento da água que cai com a chuva. Além disso, é muito importante que as pessoas participem dos processos de coleta seletiva, dos processos de tratamento de efluente, até mesmo compostagem, se elas tiverem condições, como o Jackson mostrou alguns exemplos, né? Porque se cada um reduz o seu impacto, na somatória há uma redução do impacto conjunto, né? Também a questão a reciclagem ela é importante porque ela reduz o material que vai para os lixões e também aquele material que muitas vezes é colocado na rua e que a chuva acaba arrastando até os bueiros para entupi-los, né? Então, em termos de indivíduo, cada um fazendo a sua parte na sua casa melhora bastante a situação. Em termos de gestores públicos, é muito importante que as cidades tenham um planejamento, principalmente com relação à drenagem urbana, do que fazer com a água das chuvas, né? Então, a chuva, num período mais intenso, ela precisa de uma dissipação da água, né? Ela não pode ser concentrada em um único ponto. Nós vimos ali os exemplos das consequências dessa concentração. De que forma se faz isso? Nós temos vários métodos, né? Um dos mais usados em grandes centros urbanos são os piscinões, né? Que são aqueles represamentos artificiais que seguram a água por um tempo, depois que passa a chuva, vai liberando aos poucos. Outras possibilidades mais ecológicas são, por exemplo, bacias de infiltração em praças, onde numa praça você pode fazer
grandes piscinas, né, como se fossem piscinas, encher de pedra e na camada superior colocar areia, e aliás, esse espaço pode ser usado para a prática de esportes, por exemplo, futebol de areia, vôlei de areia, e a água que cai na região pode ser canalizada, ou pelo menos parte dela, para aquele ponto. Isso reduz a água que vai escoar superficialmente e recarrega o lençol freático, mantendo as nascentes vivas, as nascentes com água brotando, né? Além disso, também, em condomínios, é muito importante que hajam espaços permeáveis, né, com gramados, desse tipo, e também, neste caso, podem ser adotados canais de infiltração ao longo, próximo aos muros, né, fazer pequenos canais com 1 ou 2 metros de largura, 2, 3 metros de profundidade, também serem enchidos com pedras e depois na parte de cima com areia, e pode-se até plantar grama depois. E a água ser direcionada para esses pontos, porque acaba se tornando um espaço grande para armazenamento, e essa água vai infiltrar, recarregando as nascentes, que são, né, as nascentes que mantêm os rios, principalmente nos períodos em que não está chovendo. Muito obrigada, professor Piroli. Pessoal de casa, quantas alternativas, então, nós temos para esse problema? Quer dizer, às vezes a falta de instrução, né, é o que atrapalha. Então, hoje é um dia especial por isso, né? Nós estamos aqui disseminando instrução também. E agora um pouquinho conversar com o professor Jackson sobre tudo que ele falou. O professor demonstrou aqui várias maneiras de opções de tratamento, né, de esgoto. E eu fiquei pensando, qual seria a opção mais viável para a zona rural, em termos econômicos, no conjunto total? Se for para a gente pensar do ponto de vista econômico, no caso, a bacia de evapotranspiração e os jardins filtrantes seriam a melhor opção, porque o agricultor, além de ele ter uma fossa séptica, ele vai estar produzindo alimentos, ou seja, no caso, banana, taboia, que pode ser usado tanto para alimentação humana quanto para alimentação animal. No caso do jardim filtrante também, desde a taboa, que a gente pode se alimentar de taboa, seriam várias formas que ele teriam de agregar valor ao que ele estaria eliminando. Ou seja, ele não precisaria, por exemplo, estar comprando feno e assim vai para alimentar alguns animais. Ele poderia usar da própria produção dele para alimentar esses animais. Então, há um custo a menos para ele. Ou seja, ele também não precisaria, no caso, estar indo para um supermercado, para algum lugar, para ir comprar banana e assim. Ele usaria da própria produção que ele tem ali. Ele não teria que gastar com água para estar irrigando este local, porque ele já teria uma irrigação natural. Ele não estaria contaminando o lençol freático, porque essa caixa ela é fechada e estaria transmitindo para a atmosfera uma água pura, uma água limpa. Então não tem contaminação nenhuma do ponto de vista biológico, não tem contaminação do ponto de vista hídrico e além disso ele tem uma produção. No caso do jardim filtrante também, a água que acaba sobrando, ele utiliza geralmente quando ele pensa em montar essa estrutura, ele pode usar essa água para irrigação de pomar, porque ela já está purificada. Gente, maravilhoso, né? São alternativas aí que o pequeno proprietário rural, ele pode estar aderindo. E, inclusive, na Secretaria de Meio Ambiente, nós estávamos conversando sobre isso com a equipe, de nós até mesmo fazermos um piloto desse sistema para a gente ver, né, como iria se comportar e passar isso, incentivar aí os pequenos produtores rurais da nossa região. Bom, agradecemos os esclarecimentos sobre o tema e gostaria de ressaltar aqui o trabalho essencial realizado pela SAI em nosso município. Nós temos o tratamento de 100% da água consumida pela população e também o recolhimento e destinação dos resíduos, a coleta de 100% do esgoto. E nós somos
privilegiados por ter esses serviços essenciais, porque, conforme relatado aqui, muitas cidades brasileiras não têm isso. A Secretaria de Meio Ambiente também vem trabalhando em função da preservação dos recursos hídricos, executando vários projetos, como recuperação das nascentes urbanas, plantio de mudas em áreas verdes, projeto Pomar Urbano, projeto Arborizando Ourinhos, entre outros. Não podemos esquecer também das outras secretarias que trabalham para deixar a cidade limpa e para manter a ordem e a infraestrutura. Junto com todas essas ações, não podemos esquecer que a educação ambiental tem que ser difundida para que haja conscientização da comunidade e mudança de comportamento. Finalizando, este evento cumpre as diretivas de estrutura e educação ambiental, gestão das águas e esgoto tratado do Programa Município Verde Azul. E também cumpre os objetivos do desenvolvimento sustentável, objetivo 4, educação de qualidade, objetivo 6, água potável e saneamento, e objetivo 17, parcerias e meios de implementação. Agradeço a todos que ficaram conosco até agora, ao professor Piroli, ao professor Jackson, muito obrigado pela presença. E finalizo esse evento com uma frase do início do livro Água, por uma nova relação, do autor, professor Edson Luiz Piroli, que diz: a água é o fio que tece a relação entre os seres vivos e, devido a isso, deve-se levar em consideração todos os momentos do seu ciclo. E reflitamos sobre isso e até a próxima. Muito obrigada.